O líder da organização militante de Gaza, Yahya Sinwar, foi encurralado. A casa de Sinwar, que é procurada há muito tempo pelo serviço de inteligência israelense, foi invadida. Documentos recuperados da casa revelaram um acesso direto ao túnel subterrâneo de Gaza. Yahya Sinwar, conhecido por sua abordagem repressiva e autoritária com os cidadãos palestinos residentes na faixa de Gaza, tem sido o principal alvo do serviço de inteligência israelense, o Mossad, desde 7 de outubro. Fique sempre atualizado. Inscreva-se em nosso canal. Seja bem-vindo ao Alerta Militar. A inteligência israelense, que pretendia encerrar a guerra em um tempo muito mais curto, neutralizando o líder da organização, ofereceu uma recompensa de $400 mil a qualquer pessoa que comunicasse o paradeiro de Sinwar para as forças israelenses. No entanto, devido às constantes mudanças de localização de Sinwar, nenhum dos relatórios feitos às forças israelenses trouxe resultados definitivos até agora. Sinwar, conhecido pelo apelido de o Carniceiro de Khan Yunis, ou o Açougueiro de Khan Yunis, traduzido do inglês, este apelido foi adquirido por meio de atos de selvageria, incluindo relatos de ter feito o irmão de um homem enterrá-lo vivo com uma colher, por suspeitas de ser israelense. Sinwar, que não fez nenhuma declaração durante a guerra que já dura há quase 3 meses, emitiu uma mensagem pública pela primeira vez desde o início do conflito. "Estamos travando uma guerra difícil e sem precedentes contra Israel", disse Sinwar. "O exército israelense está enfrentando pesadas perdas. Declararemos nossa vitória sobre as forças israelenses em breve." Muitos analistas de guerra sugeriram que Sinir fez esta declaração para evitar uma perda de motivação dentro da organização. Alguns meios de comunicação locais sugeriram que Sinwar, falando pela primeira vez sobre a longa guerra, estava usando este movimento como uma frente para tentar uma nova negociação de um cessar-fogo temporário. No entanto, o último movimento das forças de defesa de Israel, que estão absolutamente determinadas a não tentar uma solução diplomática com os militantes de Gaza que quebraram o cessar-fogo. O Serviço de Inteligência de Israel descobriu que Sinwar estava compartilhando declarações de sua casa em Khan Yunis. Eles informaram o comando da Força Terrestre sobre a situação. Com base nessa informação, a Unidade de Forças Especiais de Israel invadiu a casa de Sinwar, localizada em Abassan al-Kabira, no distrito de Khan Yunis. Mais tarde naquela noite, as tropas das Forças Especiais de Israel conseguiram neutralizar 17 mil militantes que patrulhavam fora da casa. Logo colocaram um bloqueio completo ao redor do prédio, depois de instalar um grande número de sinalizadores ao redor da casa. Soldados israelenses que entraram no prédio descobriram que o líder militante havia deixado a área recentemente. Um grande número de documentos deixados por ele revelou que ele tinha conhecimento prévio do ataque que seria realizado e, por isso, deixou sua residência rapidamente. Os documentos revelaram informações sobre as negociações entre Yahya Sinwar, líder do Hamas em Gaza, e os governos do Líbano e do Irã. Essas informações indicam que esses dois governos estavam apoiando diretamente os grupos militantes armados em Gaza. Além disso, os documentos expuseram as negociações, que antes dessa revelação afirmavam desconhecer os ataques de 7 de outubro e negavam ter fornecido apoio militar à organização militante de Gaza. Foi revelado que o contrabando de armas para a organização foi realizado pessoalmente pelos guardas revolucionários iranianos. Na sequência desses documentos, o governo de Tel Aviv ficou em alerta. O ministro Benjamin Netanyahu acusou o Irã de ser o principal responsável pelas atividades ilegais no Oriente Médio. Netanyahu afirmou que o governo iraniano causou os ataques de 7 de outubro, que a política mundial condena como uma grande catástrofe humanitária. Os conflitos que têm ocorrido desde aquele dia levantaram a possibilidade de uma declaração de guerra entre o Irã e Israel. Após a descoberta desses documentos críticos na casa de Sinwar, uma investigação revelou que o edifício estava pessoalmente ligado à rede de túneis subterrâneos no sul de Gaza. As tropas da Força de Apoio do Quartel-General do Exército Israelense em Khan Yunis decidiram entrar nos túneis. No entanto, após um breve progresso, descobriu-se que a linha do túnel foi bloqueada com explosivos, impedindo a travessia. Acredita que o líder da organização tenha escapado por esse túnel.
As forças israelenses continuam seu trabalho para remover os destroços e lançar uma operação em grande escala nas profundezas da linha do túnel. Enquanto isso, as forças de defesa de Israel, que quase capturaram Sinwar, intensificaram suas investigações para neutralizar as declarações do líder da organização. Youssef Al-Mansi, que serviu por muito tempo como ministro das comunicações na organização militante de Gaza, anunciou sua renúncia após perceber a corrupção dentro da organização. Ele afirmou que Israel tem agido em legítima defesa desde o início da guerra e que os grupos militantes armados na região são os únicos responsáveis pela destruição em Gaza. Essa declaração causou um enorme eco na agenda mundial, dizendo que ninguém gosta de Sinwar e que há pessoas que oram dia e noite para que Deus os salve dele. Devido a Sinwar, 60% dos edifícios e instalações de infraestrutura foram destruídos, fazendo com que a região retrocedesse 200 anos. Ele mencionou um ataque ocorrido no dia 7 de outubro, que ele descreveu como sendo contra o Islã, e que envolveu a tomada de pessoas inocentes como reféns, levando milhares de pessoas a uma grande catástrofe. Ele afirmou que tais ações não são aceitas pela lógica, religião ou razão, e as descreveu como loucura. Sinwar e seu grupo são os responsáveis por isso, disse Al-Mansi. Seu conselho ao povo de Gaza é se opor ao grupo de Sinwar. Ele pede que cuidem das pessoas e reconstruam Gaza, expressando que sua dor é grande. Ele menciona um senhor que já fez muitos movimentos diabólicos para sua organização militante armada em Gaza. A faixa de Gaza se tornou subitamente responsável pela ordem pública e pela administração da região, atraindo o ódio tanto do povo palestino como do povo israelense. Embora se autodenomine um defensor dos direitos do povo palestino, Yahya Sinwar é uma ameaça evidente à prosperidade da região da faixa de Gaza. A destruição que causou nessa região é a prova mais clara disso. Sinwar foi condenado a 22 anos em prisões localizadas nas fronteiras de Israel por suas atividades ilegais. No entanto, ele foi libertado em 2011 como parte de uma troca de prisioneiros para a libertação do soldado israelense Gilad Shalit. Após ser libertado, Sinwar continuou a fazer movimentos para aumentar o poder militar da organização na faixa de Gaza. Isso provou mais uma vez, por meio de suas próprias ações, porque essa organização não deveria ser responsável pela gestão da faixa de Gaza. A organização militante de Gaza, que inicialmente era vista como um movimento político, transformou-se em uma formação que ameaça o mundo inteiro, especialmente o Oriente Médio, como resultado dos movimentos de Sinwar. Durante esse processo, Sinwar pressionou pela demissão de Ismail Haniyeh, que era o líder político da organização. Ele usou o grupo militante armado, que atraía cada vez mais participantes todos os dias, como um trunfo. Ismail Haniyeh, que foi destituído do cargo de primeiro-ministro na faixa de Gaza, foi nomeado como chefe do escritório político da organização. No entanto, os acontecimentos durante todo esse processo, especialmente os ataques de 7 de outubro, mostraram claramente que a ala política da organização é responsável apenas por fornecer inventário militar aos grupos militantes. Yahya Sinwar, que já assinou acordos secretos com muitos estados do Oriente Médio, especialmente o Irã, para fornecer armas e munições a milhares de militantes sob seu comando, começou a governar os palestinos do jeito que quer, usando políticas de medo, especialmente com o caos que causou em Khan Yunis. Sinwar, que está listado na lista negra de militantes internacionais do governo dos Estados Unidos, descreve-se como um líder destemido e um defensor dos direitos do povo palestino. Porém, ele não é tão respeitado pelos militantes como antes, juntamente com a sua atitude durante a guerra e as constantes mudanças de localização. Por outro lado, o Serviço de Inteligência Estrangeiro israelense continua a intensificar o seu trabalho para eliminar Yahya Sinwar, que identificou como o principal objetivo para pôr fim à guerra e à crise que a acompanha e garantir a prosperidade na faixa de Gaza. Obrigado por assistir. Nos siga para se manter sempre informados. Até breve com mais informações.